a gente vai fazer um exercício de imaginação, né? A gente vai ter que se transportar para essa sociedade de Pelotas do século XIX. E agora a gente vai voltar para a madrugada do dia 15 de janeiro de 1897. De novo, né? Não existiam esses prédios modernos aqui, essas caixas de fósforo. Não tinha essa iluminação de LED aí pelas ruas. Pelotas era uma cidade que, quando anoitecia, era basicamente um breu, porque quando parava de alimentar os postes, acabava e ficava escuro. A voz que você escuta é de Nicolas Correia, guia turístico e um dos criadores do tour Pelotas Mal Assombrada. Nesta gravação, o passeio ocorre em uma noite úmida e quente, típica do verão pelotense. Um grupo de cerca de 30 pessoas está parado em frente a uma casa de paredes pretas, na rua Voluntários da Pátria. A estrutura tem uma porta enorme na direita e duas janelas, uma no meio e uma na esquerda. Hoje uma loja, o espaço foi construído em 1881 e já foi conhecido como o Palacete Encantado das Sete Conchas. A casa recebeu esse apelido pois, na construção original, o topo exibia uma decoração de conchas ostentando a vaidade e os cuidados estéticos da família. Mas por que essa casa está sendo uma atração turística de algo chamado de Mal Assombrado? Bom, pois essa casa pertenceu a João Pedro dos Reis Filho, um homem gay da elite de Pelotas no século XIX, contemporâneo de nomes da literatura local como Lobo da Costa e Simões Lopes Neto, que foi encontrado morto dentro da própria sala no dia 15 de janeiro de 1897. Esse fato despertou meu interesse. São raros os registros de homossexuais no Brasil no século XIX, ainda mais em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Esse mesmo em 2026 encontramos negligências jurídicas, policiais e midiáticas com a comunidade LGBT, como isso foi abordado em 1897. Dessa forma, esta série de podcast irá abordar em 3 episódios 2 casos famosos de violência contra LGBTs em Pelotas: a morte de João dos Reis e o assassinato de Brenda Lee, mulher trans, símbolo do carnaval e figura emblemática da cidade, que teve sua vida tirada em 2015. O podcast também aborda a fama da cidade, como o polo dos gays, o contexto histórico dos casos e o que tem sido feito nos últimos 130 anos para garantir dignidade na vida da comunidade LGBT. Meu nome é Lourenço Bononi e este é o podcast Os Crimes de Pelotas. Uma história sobre 2 assassinatos com um intervalo de mais de 100 anos que revela a face homofóbica de uma cidade que não aceita sua fama. Este é o primeiro episódio. Queimem meus papéis. É muito difícil encontrar fontes que descrevam a vida de João Pedro dos Reis Filho. Ele era filho de portugueses que possuíam terras no interior de Pelotas e moravam em um casarão na rua Félix da Cunha. Quando seu pai, João Pedro dos Reis, falece, a mãe, Maria das Dores dos Reis, decide vender as propriedades rurais e, quando morre, deixa mais da metade da herança para João, filho mais velho do casal. Com o dinheiro, João constrói a casa na Voluntários da Pátria. Nicolas explica que alguns detalhes arquitetônicos da casa faziam com que ela chamasse mais atenção do que as outras da mesma rua. Que é uma casa num padrão arquitetônico, assim, estrutural, poderia ser mais modesta. Porque é uma casa que a gente chama, né, de porta, janela, janela, que é um terreno relativamente estreito, mas que eles colocam ornamentos ali que trazem maior grandeza. Se tu comparar com outros prédios ali da volta, é uma casa térrea, mas que é mais alta que muito sobrada. Então isso é uma questão assim que me chama muita atenção. Tu planejar dessa forma, assim. Eles não eram escravagistas, mas eles fazem um porão muito alto, que além, claro, traz uma respiração para casa, mas também traz uma altura para casa. Tu passa ali, uma pessoa da minha altura, né? Eu tenho 1,70. O piso da casa está na altura do teu ombro. A principal fonte acadêmica de estudo do caso é o artigo O Crime de Pelotas, a morte infame de João Sinhá, do pesquisador Carlos Dias, em que ele analisou as decisões jurídicas do caso, que teve uma investigação de 7 dias. Mas mesmo o pesquisador
teve dificuldade de encontrar mais detalhes sobre a vida pessoal de João dos Reis. Porque eu não encontrei ainda muitas fontes que me falassem assim sobre quem foi o João Pedro dos Reis, como é que foi a vida dele, o percurso da vida. Todas essas fontes, basicamente que eu usei para construir esse texto, para construir isso que foi publicado, foram sempre olhares de outras pessoas, de outras figuras públicas que falaram sobre o João Pedro dos Reis. Outros detalhes da casa que apontam a fortuna e gostos chiques de João são as decorações externas. No topo da marquise existiam 7 conchas que decoravam o espaço, dando ao local o apelido de Palacete Encantado das 7 Conchas. Também existiam gradius nas partes superiores e inferiores das enormes janelas. Na parte interna, as decorações eram peças importadas da Europa. A voz que você vai ouvir agora é de Luísa Brito, uma colega jornalista que fará a leitura das reportagens sobre os casos abordados nesse podcast. Os móveis da casa chamam a atenção pelo luxo, mas estão estragados pelo abandono. Um templo romano perdido no tempo. Jornal A Opinião Pública, 15 de janeiro de 1897. Segundo alguns relatos documentados no mesmo jornal, apesar de estar mais recluso nos últimos anos antes da morte, João era um grande amante de arte e era comum ver ele frequentar o 7 de abril, a 3 quadras de seu palacete. Ele ia a pé até o espaço com uma bolsa de dinheiro e emprestava valores para os amigos que precisassem. Um detalhe curioso, que ajuda a demonstrar a riqueza acumulada pela herança de seus pais, mas também a caridade de João, o fato de que, de acordo com documentos da Santa Casa de Pelotas, ele era um dos maiores doadores anuais do hospital, atuando ativamente na filantropia para a reforma de imóveis e compras de medicamentos. Ainda mais pelas questões assim, né, de ser um dos maiores benfeitores da Santa Casa anualmente, ele doava altos valores para a Santa Casa. Então tem uma dualidade, assim, é uma figura muito mais complexa do que se apresenta em muitos casos, assim, eu acho que não é tão simples de qualificar ele. Mas aí a gente retorna para essa questão familiar. Assim. E ao que tudo indica, ele era muito humanitário nesse sentido, no sentido de ajudar essas pessoas, de não só tratá-los como criados, como empregados, mas de ajudá-los financeiramente, afetuosamente, tá? Então tinha também essa relação. Por quê? Porque ele não tinha uma família, então naturalmente essas pessoas eram a família dele. A relação com os pais é determinante para entender melhor quem era João dos Reis. Uma das pesquisas que tentou desvendar essa figura pelotense foi realizada pelo Grupo TOL, que produziu e estreou em 2025 um monólogo protagonizado pelo ator João Schmidt e escrito pela dramaturga Helena Prats, inspirado na história de João dos Reis. A gente consegue passar na peça, por exemplo, da morte dele e não consegue passar da vida. Por exemplo, não tem nada dele da infância, que eu queria levar ele, criança, pro palco, né? Eu não consigo. Eu consigo levar ele pra coisa, porque aí tá nos jornais, está na história, o afeto com a mãe. Tem uma cena que eu converso com a mãe dele em cima de coisas escritas por ele, pelo próprio testamento, né? Quando eu morrer, né? Queimem todos os meus papéis, isso tá no coisa, né? Pedir para ser enterrado ao lado de minha mãe, isso tem várias coisas, tudo sendo relacionado à morte dele, né? Mas a figura dele que vem antes disso, não tem registro nenhum, a não ser uma, creio eu que seja tipo tia, prima, sei lá de quantos graus, que mora hoje nos Estados Unidos, que me mandou a foto dele. O meu espetáculo acaba com uma foto dele, porque ela tem um livro chamado As Ruas de Pelotas. A foto mostra João com um paletó e gravatas pretos, uma camisa branca, barba bem grande e escura, tal qual o cabelo. João não olha para a câmera, está virado com o corpo para a direita. Essa foto de João dos Reis você encontra no link na descrição do episódio, assim como trechos de reportagens do caso. Mas o que Schmidt quer dizer quando ele fala sobre queimem meus papéis?
Essa frase está escrita no Testamento de João dos Reis, redigido por ele próprio, em 1888, 9 anos antes de sua morte. Esse testamento ajuda a elucidar mais alguns detalhes da vida de Filantropo, pois, seguindo seu lado caridoso, ele mandou vender todos os seus imóveis, a casa na Voluntários e um sobrado na Félix da Cunha, o qual morou seu irmão mais novo, e doar o dinheiro para a Santa Casa, proibindo que qualquer pessoa da família, como a cunhada e sobrinho, recebam o valor da herança. Todos os móveis e roupas de João deveriam ser mandados para o Asilo de Mendigos de Pelotas, uma casa de acolhimento a pessoas em vulnerabilidade social e que atua até hoje no suporte de idosos. E o que não fosse útil, vendido e convertido em dinheiro para o local. Sobre sua morte, ele escreveu um último pedido. Façam um jazigo decorado com um anjo da solidão no topo. Me enterrem junto a meus progenitores, sendo minha mãe à esquerda, eu ao centro e meu pai à direita, com os nomes completos e datas de falecimento nas tampas, a fim de evitar confusões. Ele também faz um último pedido. Todos os meus documentos e papéis estão em uma caixa. Tudo que não for referente aos bens herdados à Santa Casa, queime. O testamento foi aprovado pelo Cartório de Pelotas e teve 3 testemunhas, incluindo o Barão de Santa Tecla, charqueador famoso da cidade que ajudou no financiamento das tropas brasileiras para a Guerra do Paraguai, destacando novamente a alta classe de João. Mas por qual motivo ele escreveria um testamento, doando todos os seus bens e mandando apagar os documentos da história? Bem, a pesquisa de João e Helena para a peça indicou uma rusga entre João e sua cunhada. Após a morte do irmão, a cunhada não suporta o fato dele ser gay, né? E aí, por esse motivo, ele doa tudo para a Santa Casa. Tudo para a Santa Casa. E ainda diz que tem uma cláusula que ele proíbe a família de comprar da Santa Casa. Porque no momento que tu doa, tu faz o que quer. De repente a Santa Casa, né, poderia vender o piano, por exemplo. Né? Essas coisas todas que estão no testamento. Mas além disso, Carlos Dias levanta mais uma hipótese. Por que ele fez um testamento ainda tão jovem? Porque talvez ele já soubesse que a vida dele era muito vulnerável. Então, quando eu li o testamento dele, que é um testamento curtinho, eu fiquei muito emocionado, porque ali sim eu consegui quase que dialogar com João Pedro dos Reis frente a frente. E é nesse contexto que chegamos à madrugada de 15 de janeiro de 1897, quando às 2 da manhã, um segurança que rondava a Rua Voluntários da Pátria encontra a porta do palacete encantado das 7 Conchas entreaberta e aciona a polícia. O delegado Rodolfo Lemos e os médicos Requião e Alcides da Silva encontram João dos Reis Filho, aos 50 anos, assassinado com mais de 50 golpes de um punhal, abandonado na cena do crime. Segundo o auto de corpo de delito, apesar da casa estar revirada, não havia sinais de luta, arrombamento ou roubo de dinheiro. Apenas algumas roupas e joias foram levadas. Esse podcast trará cobertura midiática nos jornais A Opinião Pública, de Pelotas, e Correio do Povo, publicado em Porto Alegre. Nas matérias jornalísticas é possível ver que, apesar de ser uma pessoa querida por muitos, João dos Reis também foi muito odiado na sua vida. Ele era homossexual, e sua orientação rendeu algumas alcunhas. João Sinhá, Homem-Mulher e Aberração são nomes que foram utilizados para se referir a ele por crianças, pessoas nas ruas da cidade, inclusive no maior jornal do estado na época, o Correio do Povo. E quando se pega essas notícias, esses jornais, tu vê assim que tem uma tendência de se falar muito que ele era chamado de João Sinhá. Os próprios jornais buscam categorizar ele como homem-mulher, homem excêntrico, homem bizarro, homem virado e tal. Então, assim, eu acho que seria muito difícil uma pessoa conseguir bater no peito e viver com uma facilidade em relação a uma sociedade como essa. Eu acho que acabaria ele sendo muito mais recluso por conta da falta de apoio e tudo mais, e por uma pressão social e psicológica, do que ele andar livremente por aí e não ter problemas em relação a isso.
Então eu acho que ele era uma pessoa mais reclusa. Tem alguns relatos assim que falam que a casa dele ali na Voluntário 746 ali, era o palacete encantado das Sete Conchas, que quem passava ali pela frente ficava encantado com a nobreza, né, as pompas que existiam dentro da casa. Mas eu acho que é muito essa diferenciação assim entre a pessoa que ele acabava sendo e o que imaginavam dele, assim. Eu acho que é tudo é muito associado à orientação sexual dele, assim. Porque parece que sempre tentam categorizar, assim, né, que é muito pomposo, que era muito extravagante, que era muito... E que a gente sabe como isso, de certa forma, durante muito tempo foi associado à comunidade LGBT. Durante o tempo de produção deste podcast, viajei até Porto Alegre para visitar o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e ler a única matéria escrita pelo Jornal da Capital. É perceptível, como aparece no texto, mais juízo de valores, a vida pessoal dele, do que propriamente uma preocupação com o crime cometido. Seguem trechos da reportagem. O crime de Pelotas, João Pedro dos Reis. João Pedro dos Reis, que os telegramas de Pelotas ontem publicados dizem ter aparecido assassinado barbaramente em sua própria casa. Era um desses tipos dignos de paciente estudo científico, por parte daqueles que se aprazem a catalogar e classificar devidamente certas aberrações humanas. Entre um povo qualquer do velho mundo, a sua individualidade passaria, talvez, despercebida, por não se achar em unidade, e haver outros exemplares tão ou mais completos do que ele. Entre nós, porém, se os amadores de estudo dessa natureza conseguissem vencer a sua repugnância, teriam em João Reis um caso excepcionalíssimo para os interessar vivamente. Trata-se nem mais nem menos que do esquecimento, ou da troca do próprio sexo pelo desvirtuamento de suas funções, por parte de um homem muitíssimo inteligente, com muito bom preparo literário, possuidor de bens de fortuna e descendente de uma boa família. João Pedro dos Reis, apesar de todos esses dons, da comodidade que poderia gozar da vida, era um furioso adepto do culto priapo. Gabava-se de jamais ter trocado afetos sinceros ou fingidos com uma mulher, porque ele próprio perdera a noção da superioridade das funções masculinas. A casa que João Reis mandou construir para sua residência e que, pela singularíssima ornamentação, o povo de Pelotas batizou logo por Palácio Encantado das Sete Conchas, lembra interiormente os aposentos exóticos de Tibério, Caracalla ou Heliogabalo, no culto ao indecente, a tal ponto que ninguém passava da sala de visitas para o interior, sem sentir ou uma irresistível vontade de rir do erotismo extravagante daquele homem e mulher, ou tomado de invencível repugnância pela brutal fraqueza com que ele confessava e afixava o seu vício. E esta tendência para a prostituição vinha de muitos anos, atravessou quase 2 gerações e ninguém pôde jamais convencer de que o que ele fazia contra as leis divinas e humanas era o rebaixamento do nível moral do homem até a condição de selvagem ou de besta fera. Ultimamente, João Reis não encontrava com facilidade criados para o servirem. Muito pouca gente correspondia à sua saudação, e de cada vez que ele saía à rua, era encontrar como certo que a molecada não o deixaria livre de uma ruidosa vaia, senão depois de vê-lo de novo recolhido à casa. Toda a gente o acolhia à passagem com demonstração de uma admiração equívoca, quase injuriosa. O mulherio, que lhe tinha posto a alcunha de João Sinhá, abafava sorrisos e trocava olhadelas significativas. Os homens fingiam não vê-lo e evitavam seu contato. E as crianças olhavam para ele com olhos muito abertos, não percebendo bem claramente o que é que ele fazia ou tinha feito para merecer semelhante repulsa. Muito dado à música, ao canto e à poesia, fazia o Peior uso possível desses 3 companheiros que o coração humano tem ao seu alcance, para entreter-se, quando o dilacera algum profundo pesar.
Falava fazendo sibilar muitos os S's, e num tom aflautado e dengoso de uma mulher que se oferece. Em sua companhia tinha quase sempre criados vindos de fora da terra, reforçados, musculosos e que por pouco tempo lá se demoravam. João Reis foi uma monstruosidade moral. Acabou vítima de um crime tão monstruoso e extraordinário como a sua vida. Lamentar o seu triste fim é uma obra misericordiosa. Insistir com a justiça para que descubra e puna os culpados, um dever da imprensa que ampara os fracos. Correio do Povo, 16 de janeiro de 1897. Diferente do Correio do Povo, a cobertura do A Opinião Pública tratou o caso com bastante respeito. Além de noticiar e colocar na íntegra o testamento de João, em nenhum momento os jornalistas trataram a vítima com desumanização e preconceito. Durante 7 dias seguidos, o jornal acompanhou o caso e sempre cobrou que um crime de tamanha brutalidade não poderia ser concluído sem um culpado. Causou hoje pela manhã dolorosíssima impressão em toda a população a notícia do assassinato do estimado cidadão João Pedro dos Reis, franco-capitalista e proprietário, residente à Rua Voluntários da Pátria, número 32. Às 2 horas da madrugada, ouviu-se na rua da casa da vítima o apito de uma. Do que avisado, o ronda que ali passou e que penetrou no corredor de um espetáculo sangrento. Na cama do quarto de dormir, sobre uma cama de ferro, João Reis, que estava de ceroulas e com uma coberta de flanela sobre as pernas. Também manchava o solo, os móveis, paredes e a alhulhada camisa. À vista, apenas constata-se o fato doloroso. A Opinião Pública, 15 de janeiro de 1897. Mas como se seguiu a investigação? Segundo o jornal, o criado de João dos Reis foi preso para interrogatório no mesmo dia, sendo logo depois liberado. Durante uma semana, mais de 5 pessoas foram interrogadas. 16 de janeiro. Ontem, à noite, informaram-nos que fora preso o indivíduo Rosalino Gonçalves, que numa charqueada dissera, segundo ouvimos, que mataria João Reis, se chegasse a ir à sua casa. 18 de janeiro. No Rio Grande, o indivíduo Serafim Castanheira, alfaiate, ex-oficial da alfaiataria Vieira. Castanheira veio hoje daquela cidade, escoltado por praças da Guarda Municipal, e foi interrogado na Secretaria da Polícia. No mercado, foi ontem, à tardinha, preso o jovem José Detal, de 14 ou 15 anos, morador no Cerro Redondo, suspeito de cumplicidade no crime. Hoje, foi esse rapaz solto, por ter se justificado convenientemente. O inquérito continuará, no mais rigoroso segredo de justiça. Sabemos que foram detidos mais 2 ou 3 moços. 19 de janeiro. Ao que parece, hoje essa autoridade fez uma diligência de busca por denúncia que lhe foi feita em carta por um anônimo. O indivíduo Serafim Castanheira, envolvido no assassinato do cidadão espanhol André Pérez, no Rio Grande, passou hoje, ao meio-dia, da cadeia para a repartição policial, onde foi interrogado em segredo de justiça. Os moços Souza Júnior e Vespasiano Firme foram transferidos ontem do quartel da Municipal para a cadeia civil, onde estão incomunicáveis. Segundo a pesquisa de Carlos Dias, que se baseou no auto de corpo de delito, que possui detalhes não liberados à mídia na época, a polícia trabalhava com alguns suspeitos. O primeiro era Vespasiano da Maia Firme, filho do padre Marcolino da Maia Firme, que pertencia à congregação da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Ele foi, interrogado, mas tem muitas questões que ficam em aberto nos interrogatórios, que é muito visto como perguntas muito esparsas, assim, né? Tipo, tu conhecia, tu tinha algum envolvimento. E é óbvio que se tu tá envolvido no crime, tu nunca vai dizer, não, sim, eu conhecia, era íntimo do cara. Não, tu não vai dizer esse tipo de coisa, assim. Até por causa da brutalidade. Interrogam ele, existe esse indício de ter... Isso é um pouco mais factual, talvez um pouco mais crível, de ter marca de sangue no mármore ali na frente.
Aqui, os peritos do crime informaram encontrar um rastro de sangue que saía da porta de João dos Reis até a porta da casa de Vespasiano, fato que levantou a suspeita sobre o jovem. Parando para pensar em 50 golpes de facada, pescoço principalmente, pode ter tido uma quantidade grande de sangue. Então, já essa questão de ter sangue, presença de sangue na escadaria, talvez fosse mais possível. E realmente tem marcas do tempo naquele mármore, assim. Se tu passar de dia, tu até consegue ver. Tem umas marcas assim, e o mármore, por ser uma pedra porosa, absorve fluidos em geral. Mas nada que, como a memória social diz, né, a memória popular, de ter um rastro de sangue que ligaria um ponto ao outro. E também fica estranho, porque se ele ficou de 2 a 3 dias desaparecido, né, trancado dentro de casa, todo mundo... É uma rua central. As pessoas não iam olhar a marca de sangue no chão e pensar alguma coisa? É estranho. Realmente é estranho. Neste ponto, Nicolas fala sobre a acusação contra Vespasiano surgir após a polícia identificar um rastro de sangue que seguia da porta de João dos Reis até a porta da catedral. Segundo o interrogatório, Vespasiano respondeu com segurança todas as perguntas, e os padres argumentaram que o sangue na porta seria de galinhas mortas para cozinhar. Posteriormente, peritos da polícia teriam analisado o sangue nas calçadas e afirmado que se tratava sim de sangue humano. Entretanto, o rastro de sangue não parava na catedral. Avançava até onde hoje se encontra o Parque Dom Antônio Zátera. O segundo suspeito era Adam Siller, um homem de 50 anos, nascido na Hungria, com cidadania brasileira e proprietário de terras na região. Ele foi apontado como um possível parceiro amoroso de João. A polícia o convocou para interrogatório no dia 18 de janeiro, na Delegacia de Polícia de Pelotas. Na ocasião, ele foi preso por desacato à autoridade, ao gritar: "As autoridades de Pelotas só protegem os ladrões e bandidos." Essa situação abafou a investigação a João dos Reis, pois Adam Siller foi levado a julgamento pelo episódio, condenado pelo desacato, pagou fiança e recorreu à liberdade na justiça, sendo inocentado posteriormente. Com todos esses episódios, João dos Reis ficou esquecido pela investigação e o depoimento de Adam foi descartado. No auto policial, o delegado também destaca que as suspeitas tanto de Adam Siller quanto Vespasiano da Maia Firme teriam sido em razão de ciúmes em relação a João. Aí a segunda hipótese que é levantada seria de um suposto parceiro do João Pedro dos Reis, de mais ou menos a mesma idade dele. E entra a questão: poderia ter sido um crime passional, um crime do relacionamento, talvez por ciúmes, alguma coisa assim. Aí algumas pessoas colocam muito essa questão desse namorado ter descoberto um relacionamento do João Pedro dos Reis com esse jovem de 16 anos, sobrinho do padre, e ele teria ido lá assassinado o João dos Reis por esses ciúmes, essa vingança. Mas essas duas hipóteses acabam gerando muito uma questão de desqualificação dele como ser humano, porque colocam ele num sentido muito pejorativo, parece. O cara trai um namorado, o cara trai o parceiro, ou se envolve com um jovem de 16 anos. Mas hoje, justamente uma semana que foi encontrado assassinado em sua residência, a Rua Voluntários, número 32, o indintoso cidadão João Pedro dos Reis. Entretanto, até agora, nada se descobriu, nem se soube quanto a este horroroso crime. A autoridade, apesar das diligências que fez da detenção de vários cidadãos sobre quem a voz pública atirava a autoria do assassinato, está tão adiantada como a ocasião em que encontrou o corpo mutilado da vítima. Lamentamos que assim tenha sucedido. A Opinião Pública, 22 de janeiro. O caso foi arquivado por falta de provas contra qualquer interrogado, e até hoje existem suposições de quem seria o verdadeiro culpado. Mas na peça, João Schmidt escolheu um responsável. Né? Você sabe quem matou ele, não? Não. Não? Quem matou ele, claro, é tudo velado, sim, porque quem matou ele foi o filho do padre. Certo? Por que é velado? Por que até hoje não se tem
Mas eu ia dizer, tudo que eu pesquisei eu não encontrei nada. Isso, não tem. Mas se tu olhar todos os jornais, tá? Havia sangue da casa dele, da Voluntários, né? Da Voluntários da Pátria, esquina Félix da Cunha, até a catedral. Marcas de sangue dele. E elas param na porta da catedral. Se param na porta porque não se deixa entrar mais, né? Na última matéria sobre o caso, no dia 22 de janeiro de 1897, a opinião pública utiliza novamente o viés humanizado e lamenta que a justiça não tenha sido feita em relação a João dos Reis. Na conclusão da pesquisa acadêmica, Carlos Dias destaca a seguinte frase, abre aspas, o processo crime possui muitas contradições, incoerências, mentiras e principalmente silêncios. Ao final da leitura desse documento, tentando dar um sentido aos depoimentos e às conclusões das autoridades, pareceu que a existência de João Pedro dos Reis havia sido arquivada nesse ritual judicial, cujo propósito, em última instância, era produzir uma verdade. Embora o final do processo crime seja o seu arquivamento, é preciso considerar que este não é o fim da história que envolve a morte de João Pedro dos Reis. A vulnerabilidade de homossexuais assumidos nesse cenário é estarrecedora, especialmente em um contexto em que especialistas difundiam teorias científicas sobre a anormalidade ou a monstruosidade moral que os mesmos representavam para a sociedade. Suscetível às perseguições e aos insultos verbais ou físicos, a vida frágil de João Pedro dos Reis se desenvolve em um cenário nada amistoso, submergindo-o a uma morte infame. A vida do João Sinhá, a morte do João Sinhá, melhor dizendo, ela foi convenientemente arquivada. Ela foi quase como um respirar da sociedade, um alívio. Por quê? Porque ele era referido como uma aberração. Mas por que ele era uma figura interessante? Porque ele tinha muito dinheiro. E esse dinheiro, ele já tinha um destinatário. Então, naturalmente, e aí tem uma questão que, embora eu não chegue a verbalizar isso no texto, é muito provável que a rapidez com que esse processo aí foi conduzido, no sentido de não punir ninguém sobre a morte dele e principalmente sobre dar um encerramento, um arquivamento sobre a morte dele, é muito mais porque estava em jogo uma fortuna. E para despachar essa fortuna era necessário que se encerrasse esse processo, porque senão isso iria se arrastar. Sim, ele era essa figura que trazia muita vergonha para a sociedade. E se a morte do João Sinhá tivesse sido planejada? Bom, pode ser. É uma hipótese muito interessante de se pensar. Ou seja, tu tem uma figura incômoda que é dona de uma fortuna, que não tem familiares, numa época em que as informações elas eram muito frágeis, né? Muito fáceis de se apagar. Então, é muito provável que isso tenha acontecido, não sei. Não poderia afirmar esse tipo de coisa. Mais do que tudo isso, me parece que o tratamento midiático, o tratamento da sociedade, o tratamento jurídico, todos eles caminham juntos. Ou seja, precisamos apagar essas figuras, precisamos apagar essas aberrações da sociedade de qualquer jeito. Infelizmente, muitos dos pedidos do testamento de João não foram atendidos. Diversos móveis de sua casa desapareceram da cidade, nem todas as roupas chegaram no asilo, mas pelo menos o dinheiro foi para a Santa Casa. A lápide de João dos Reis pode ser encontrada no cemitério do Ecumênico São Francisco de Paula, em Pelotas, sobre seu jazigo, mas não existe sinal de um anjo da solidão ou de seus pais estarem ao seu lado. 128 anos depois, a Casa do Crime serve como uma loja de sapatos e bolsas, mas também foi uma moradia imobiliária, cowork e durante anos foi a sede do Cúrcuma, uma cafeteria, floricultura e antiquário de Pelotas, pertencente ao casal e sócios Duda Klug e Nicolas Mielke.
Falaremos mais sobre o espaço no terceiro episódio, mas considero importante ouvir o relato de Duda sobre ter um estabelecimento na casa de João dos Reis. Mas quando a gente foi para aquela casa, a gente não sabia. A gente entrou naquela casa um dia, por indicação de uma amiga. Tipo, eu vejo vocês naquela casa. Porque aquela casa foi, durante 15, 20 anos, um coworking, digamos assim. Tinha um tiozinho ali que afiava alicate, umas 2, 3 costureiras no fundo. Aí tinha uma massagista. Quando eles fecharam, a casa ficou, acho que uns 2 anos fechada. Até que a gente foi. Quando a gente entrou sozinho, a gente olhou e ficou tipo... Meu Deus, é aqui, tipo, como assim? É absurda a energia dessa casa. Só que só a gente via isso. Sem saber de nada, sem saber dos reis, sem saber de assassinato, de porra nenhuma. A gente assinou contrato ali, né? Nos foi feita uma proposta, a gente fez uma contraproposta, aceitaram, a gente fechou. Uma casa na região central, palco de um dos crimes mais chocantes da cidade, poderia ser temida por muitos, ou ter uma vibração negativa para aqueles que acreditam em energia. Mas não foi o que Duda e Nicolas sentiram ao ocupar o espaço. O casal lançou e consolidou o Cúrcuma como uma das principais cafeterias do município nas dependências da antiga morada de João dos Reis, antes de se mudarem para outro casarão maior e na mesma rua, porém algumas quadras antes. Aquela casa tinha uma energia que não que essa casa não tenha, mas é diferente. A gente nunca viu nada, tá? Tipo assim, sensitivos, ou a gente nunca viu nada, mas ao longo dos 3 anos e meio que a gente ficou lá, juro por Deus, assim, pelo menos uma vez por mês, 2, 3 por mês, alguém chegava no caixa de alguma forma emocionado, ou porque viu gato preto no banheiro, ou porque viu uma figura no fundo da casa. Aquela casa tinha uma energia absurda, assim. Quando a gente veio pra essa, que a gente finalizou a mudança, que foram, 60 viagens de carro. Não sei te precisar quantas viagens de caminhão também, porque sempre foi muita coisa, né? Antes de entregar a chave da casa pra quem nos alugou, o Nicolas estava aqui já e eu fui lá e eu toquei em todas as paredes agradecendo ao que eu não via, mas sentia. E eu acredito muito que, de alguma forma, tinha um link com o João dos Reis, porque, querendo ou não, ele era gay, tinha aquela coisa da figura do homem-mulher, do que era, ainda mais naquela época, uma vergonha, um absurdo, enfim. É muito louco, porque eu e o Nicolas, como eu te falei, a gente não viu nada, mas sentiu e foi descobrindo muitas coisas, assim. No fim, João Pedro dos Reis não foi a primeira e tampouco a última figura a ser vítima fatal da violência contra LGBTs. Além do crime, a falta de justiça e comentários da mídia refletem mais violências sofridas, a jurídica e a moral. Ele teve a moral desrespeitada tanto por sua própria comunidade quanto pelos veículos de comunicação da época. Foi morto dentro de casa, teve direitos póstumos negados e seu caso encerrou-se sem uma conclusão. Mas cabe à população mais consciente honrar e respeitar a memória de João, seja através do Tour Pelotas Mal Assombrada, a peça de Schmidt ou até mesmo desse podcast. O legado caridoso e a memória de João podem ser mantidos e utilizados para caminharmos rumo a uma sociedade mais segura para a comunidade LGBT. Você ouviu o primeiro episódio do podcast Os Crimes de Pelotas. No próximo episódio, você conhecerá sobre a vida e a morte de Brenda Lee, mulher trans, rainha do carnaval, exemplo de perseverança acadêmica e um ícone da história pelotense. Os Crimes de Pelotas é uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Reportagem, captação de áudio, roteiro, locução e edição é de Lourenço Bononi. Orientação, Max Cirne. Neste episódio você ouve as vozes de Luísa Brito, Nicolas Corrêa, João Schmidt, Carlos Dias e Duda Kluck. A arte foi produzida por João Vitor Neves.